Boa tarde. Vamos falar um pouco sobre ordenação de dados. O que é ordenação de dados? Vamos falar um pouco o conceito do que é ordenação de dados. Algoritmo de ordenação em ciência da computação ou na programação é um algoritmo de dados que coloca os elementos de cada sequência em uma certa ordem. Em outras palavras, efetua sua ordenação completa ou parcial. As ordens mais usadas são a numérica. Na computação existe uma série de algoritmos que utilizam diferentes técnicas de ordenação para organizar os conjuntos. Vamos falar um pouco sobre o que é também sobre ordenação interna e externa. Vamos falar agora sobre ordenação interna, onde todos os elementos a serem ordenados cabem na memória principal. Qualquer registro pode ser imediatamente avisado. E na ordenação externa é onde os elementos a serem ordenados não cabem na memória principal e os registros são acessados sequencialmente ou em grandes blocos. Aqui vamos falar sobre o algoritmo de Bobosort ou o método de flutuação. Por que método de flutuação? Onde é o método onde ele vai flutuar pelo algoritmo, tentando colocar os números do algoritmo na sua ordem certa. Ele vai flutuar dependendo da ordem certa da numeração até colocá-lo na sua devida ordem certa. Vou mostrar um aqui a vocês. Aqui vemos os algoritmos e a sua numeração. E aqui vemos o número 3. E vemos que o 3 é maior que 0. Então, o 0 vai passar para a primeira casa e o 3 para a segunda casa. Aqui também vemos entre o 3 e o 1. O 3 é maior que o 1. O 1 vai passar para a segunda casa e o 3 para a terceira. Assim também como vemos aqui entre o 3 e o 8, onde o 8 é maior que o 3, então não vai mudar. Vai continuar a mesma casa. Mas o 8 é maior que o 7, e assim sucessivamente, até achar o número correto. Como aqui vemos, o 8 não é maior que o 9, então ele continua e não modifica. Aqui também vemos o 4. Aqui também vemos o 4 não é maior que o 6, então ele vai continuar na mesma casa. Aí ele, como é o método de flutuação, ele vai flutuar até colocar os números na sua ordem. Aqui o 7 é maior que o 6, aí o 7 vai trocar de casa. Exato aí, como ele mostrou, o 7 trocou de casa porque ele era maior. Então já são essas 3 casas que são permanentes. Aí também, como vemos, os 4 é menor que o 5, então troca de casa. O 5, o 6 não troca porque o 5 não é maior que o 6, então fica um permanente ali. E assim ficou na ordem os algoritmos do Bobosort, que é assim: o Bobosort ele vai flutuar pelas casas até colocar os números do algoritmo
na sua devida ordem. Isso é conhecido como método de flutuação ou método da bolha, quando a bolha flutua. Olá, meu nome é William e irei falar sobre o algoritmo de ordenação Insertion Sort. Insertion Sort, também conhecido como ordenação por inserção, ele é similar à ordenação de cartas de baralho com as mãos. Vamos aqui a um exemplo. Pegue uma carta de cada vez e a insira em seu devido lugar, sempre deixando as cartas da mão em ordem. O funcionamento do Insertion Sort. O algoritmo ele percorre o array e para cada posição x verifica se o seu valor está na posição correta. Isso é feito andando para o começo do array, a partir da posição x, e movimentando uma posição para a frente dos valores que são maiores do que o valor da posição x. Desse modo, teremos uma posição livre para inserir o valor da posição x em seu devido lugar. Seguindo aqui, nós temos o passo a passo e temos um exemplo de um algoritmo aqui acima. No passo a passo, aqui mostra que para cada posição i, nós movimentamos os valores maiores de uma posição para frente no array. Aqui nós temos um exemplo que está a parte sem ordenar. Tem o número 23, 4, 67, menos 8 e 21. Aqui abaixo já começou a ordenação, que ele está deslocando aqui os valores à esquerda, que são maiores do que veio, são os da direita. No caso aqui na ordenação 4 já veio para frente do 23. E assim seguiu 4, 23, 67, menos 8 e 21. Já aqui já seguiu a mesma ordem aqui. Nenhum valor à esquerda é maior do que veio. Já aqui nesse outro exemplo, para cada posição i, nós movimentamos os valores maiores na posição na frente no array. Temos aqui o menos 8, 4, 23, 67 e 21. Logo abaixo, nós já temos menos 8, 4, 23, 67 e 21. E logo em seguida, temos aqui já ordenado. Menos 8, 4, 21, 23 e 67. Em ordem crescente aqui. Agora iremos falar também algumas vantagens do algoritmo Insertion Sort. As vantagens: ele tem fácil implementação. Na prática, é mais eficiente que a maioria dos algoritmos de ordem quadrática, como o Selection Sort e o Bubble Sort. Um dos mais rápidos algoritmos de ordenação para conjuntos pequenos de dados, superando inclusive o Quicksort. Agora eu irei falar sobre o Heapsort. O método de ordenação Heapsort também é chamado de classificação por monte ou ordenação com árvore heap. É um método de ordenação que utiliza uma árvore heap como estrutura intermediária para efetuar a ordenação. Aqui uma desvantagem do Heapsort. Construir a árvore heap pode consumir muita memória. Em suma, para dados bem bagunçados, o Quicksort é mais vantajoso por ser mais econômico. Para dados imprevisíveis, pode ser mais vantajoso por ser previsível em termos de tempo de execução. Aqui uma definição de heap, que é uma grande quantidade de memória de onde o programador pode alocar ou liberar blocos para uso dentro de um programa. Uma árvore binária balanceada justificada à esquerda, onde nenhum nodo possui um valor maior que seu pai. Não possuem nada em comum. Aqui o exemplo de uma árvore heap. Uma árvore heap é uma árvore binária justificada à esquerda, que é organizada por níveis, onde o nodo pai de uma subárvore sempre é maior que todos os seus descendentes. Como podemos ver, se a árvore inteira está organizada em ordem decrescente, o número 77 está no topo da lista, depois em seguida vem 61, 59, 48, 26, 19, 15, 11, 1 e 5. Um método em Heapsort é um método em 3 estágios. Primeiramente, criamos uma visão sobre o arquivo como árvore binária por níveis.
Iterativamente, reestruturamos o arquivo para que se transforme em um monte. Geramos a sequência de saída repetidamente, retirando a raiz do monte e reestruturando o monte para que retorne a satisfazer a condição rica.